Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa primeira aula de interpretação e compreensão de textos. Assunto muito legal, muito importante, como sempre eu digo importante, mas este realmente tem uma importância, tem uma relevância muito grande por se tratar dessa coisa da bendita interpretação e compreensão. Então há uma série de detalhes que devem ser salientados aqui para que vocês aprendam ou identifiquem as partes importantes de um texto, como entender, como compreender um texto. Inclusive, é isso que eu quero que vocês observem, o que eu coloquei aqui, né? Compreensão e interpretação, porque são visões distintas, são leituras distintas e nós trataremos disso, certinho? Muito bem, queridos. Primeira coisa, texto e textualidade. O que é esse texto? O que é a textualidade? Eu coloquei aqui um conceito de texto, né, para a gente começar a partir de um conceito, e aí nós vamos ver que esse conceito é bem teórico, é algo que alguém determinou, estipulou, e que se nós pensarmos no texto como algo, como essa construção maravilhosa, ele vai muito além deste conceito, né? Então olha lá, qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo, olha só que legal, independente de sua extensão. Fávero é a autora, qualquer passagem falada ou escrita, e aí eu coloquei aqui embaixo, imagem também é texto? E aí? Me diz, imagem também é texto? Muito bem, é óbvio. Sim, é claro, é óbvio que sim. Eu leio uma imagem, é claro que eu leio uma imagem. Vamos falar sobre isso. Então, qualquer passagem falada ou escrita, e aí nós vamos ter a imagem, que forma um todo significativo. Um texto tem que ter significado, seja ele escrito, seja ele falado, seja uma imagem, eu tenho que conseguir fazer uma leitura, ela tem que representar algo para que eu possa dizer que eu entendi, que eu compreendi, para que ela seja um texto, tá bom? Então aqui, como ler uma imagem? Como eu faço para ler uma imagem? Por exemplo, uma charge, uma tirinha. O que é importante? Porque na charge vai haver ali a imagem, o desenho, e pode haver, normalmente há um texto escrito. Eu vou ler o texto escrito, é óbvio, e vou relacioná-lo com a imagem, com a aparência dos personagens, com os elementos que compõem a imagem. Todos os elementos fazem parte da minha leitura, para que eu possa fazer a leitura, para que eu leia esta imagem. Em uma tirinha, por exemplo, muitas vezes a questão aborda isso, não é só questão, estou falando da tua leitura, do pessoa, aquele ser que vai ler algo, vai ler um mundo. Vamos além de uma prova, vamos além de um concurso. O ser humano, a capacidade de entender um texto. Quando eu leio a tirinha, há a parte dos diálogos, se houver, e ainda há a imagem. As imagens devem ser lidas. Eu tenho que observar como é que aquele personagem está, a posição do rosto, boca, olhos, como é que expressão ele representa, a posição de braços, mãos, tudo isso é a leitura do todo, para que eu possa realmente compreender e chegar à conclusão. Muitas vezes é a partir da imagem que eu vou chegar a uma conclusão, seja lá uma crítica, uma brincadeira, o que for, Então, muito bem, falamos de texto e textualidade. O que é a textualidade? É o que faz com que um texto seja um texto, ou seja, não um amontoado de palavras ou um amontoado de imagens. Ela passa a representar, ele tem que representar algo, ele tem que dizer algo. Essa é a ideia, Por isso a relação de compreensão e interpretação. Alguns fatores são muito importantes para que um texto seja um texto.
Então, elementos, que fatores são esses? Os elementos que compõem normalmente o texto. Eu vou encontrar tudo isso aqui no texto? Mais ou menos, né? Pode ser que não exista um desses, né? Ou não existam alguns. Coesão, a relação de ligação, tá, entre os termos, a coerência, a lógica nessas ideias, na apresentação dessas ideias, a intencionalidade, ou seja, a intenção de quem escreve aquele texto, com que intenção ele escreveu aquele texto, a situacionalidade, em que situação, a que situação pertence aquele texto, em que momento aquilo foi escrito, e claro, obviamente, né, essa relação aqui é muito importante, e a intertextualidade, que são as referências a outros textos, né, de forma direta ou indireta, existe aí essa inter-relação, certinho? Então agora eu só coloquei para cá para a gente comentar um pouco mais a respeito destes elementos, tá bom? Então, primeiramente, coesão. O que é esta coesão? Quando nós falamos de coesão, falamos de quê? Simples, muito simples. Por exemplo, quando nós trabalhamos numa empresa, suponhamos, numa empresa, e trabalho no setor com mais 5, 6 pessoas, e ali eu comento com meus amigos, olha, o lugar em que eu trabalho é muito legal, o nosso grupo é muito coeso. O que eu estou dizendo com isso? O que eu falo? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? O que a pessoa com quem eu estou falando vai interpretar, vai perceber? Muito bem, claro que o grupo é unido, que há uma relação entre as pessoas, há uma relação harmônica. Essa é a relação de coesão. Então, dentro de um texto, a ligação entre as ideias tem que ser harmônica, tem que ser leve. Tá? A coerência, ou seja, a lógica entre as ideias. Um texto necessariamente tem que apresentar elementos coesivos? Muito bem, claro que não, né? Pode haver um texto sem os elementos coesivos. Um texto necessariamente, obrigatoriamente tem que apresentar coerência? Bom, aí depende. Existe aqui uma relação de intenção. Eu posso criar uma incoerência, depois eu vou mostrar isso para vocês, que é muito interessante, com um objetivo. É óbvio que aí depois isso fica esclarecido, né? Não é simplesmente uma coisa aleatória, tá? Mas muito cuidado. A incoerência, quando eu posso começar a ler um texto e, meu Deus, que troço maluco, o texto, essas ideias não se ligam, há uma incoerência, mas há muitas vezes uma intenção, um objetivo. Então, intencionalidade, veja que esses elementos se interligam, né? Essas relações aqui são, né, muitas vezes, dependendo do texto, são indissociáveis, né? Essa relação toda entre esses elementos. Intencionalidade, a intenção de quem escreve ou de quem cria a charge, a tirinha, o que for. A intenção de criticar, de ironizar, de simplesmente informar, pode ser. A situacionalidade, em que situação ocorreu aquilo ali. Claro, como eu comentei aqui, a intencionalidade e situacionalidade estão conectados. É óbvio, né? Eu posso ter uma intenção dentro de uma situação específica. Né? Então isso é muito importante para que eu relacione isso. A gente vai perceber isso, né? Por exemplo, um exemplo aqui, só para ilustrar. Se o cara disser assim, estou conversando com um amigo, estou conversando lá com o Tanaka, pô, Tanaka, ultimamente estou me sentindo um pouco triste, tenho sentido um aperto no coração. Eu estou falando da minha tristeza, da minha angústia, né? Então, aqui, a minha angústia, a minha tristeza, certo? Mas pode ser uma outra situação. Estou conversando com o Tanaka, digo, olha, Tanaka, ultimamente eu tenho sentido umas coisas estranhas, tenho sentido um aperto no coração, uma pressão, né? Estou meio preocupado, acho que eu vou ao médico. Agora esse aperto é uma situação médica. Então aí tem a ver com um médico, uma situação médica. Então vejam que são situações distintas. A palavra aperto pode ter significados distintos de acordo com a situação, com a minha intenção em todas essas relações aqui, tá bom? Então bastante atenção. Então, ler um texto depende desses olhares, né? Então a intertextualidade, a relação com outros textos, entre os textos, né? Então eu posso fazer alusão a um outro texto,
citar um outro autor, eu posso na epígrafe ali, né, fazer referência também a um texto, colocar parte do texto para relacionar com o meu. As paródias, um exemplo maravilhoso de intertextualidade, a paráfrase, quando eu reescrevo uma parte do texto, as citações diretamente, né, eu coloco a fala da pessoa, a metalinguagem, ou seja, uma poesia falando da poesia, relacionando outra poesia, então a relação interna do texto com outro que tem a ver com a mesma, como eu falei, uma poesia da poesia, a palavra falando da palavra, né? E a polifonia, são as várias vozes, e tem a ver, claro, muitas vezes com uma citação, um texto com várias citações é um texto polifônico, em que há várias vozes relacionadas dentro do texto. Então isso aqui é um detalhe bem legal, importante para eu identificar, para ajudar muitas vezes a entender o que o autor pretendia, né? Com a intenção. Muito legal isso. O que é o contexto? Agora vem uma parte também fascinante. Todo texto necessariamente pertence, faz parte de um contexto histórico, um contexto educacional, um contexto esportivo, um contexto social, um contexto político. E aí, claro, eu falar de contexto, eu tenho que falar de intenção, de situação. Então, dependendo da situação, por exemplo, política do país, vai haver ali todo um texto baseado naquela situação de criticar o que for, né? Então, existe uma situação específica, com uma intenção, e há um contexto, que relaciona esses fatores. Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre a ditadura militar, né, numa sala de aula, o professor vai falar sobre o período da ditadura militar. Se ele vai falar de ditadura militar dentro de uma sala de aula, obviamente há ali um contexto educacional. A ditadura militar faz parte de um momento político do país, há ali um contexto político. Então esse texto pode tratar de fatos que ocorreram naquele período e relacionados a como a sociedade funcionava, a um contexto social. A ditadura militar, o tema faz parte da história do Brasil, há um contexto histórico. Perceberam? Claro, muitas vezes um deles vai predominar. Por exemplo, se o professor é a favor da ditadura, ele vai buscar textos que tragam um autor que tenha colocado, né, com a intenção de mostrar que a ditadura foi algo positivo. Se o professor é contra, ele vai buscar um autor que tenha colocado lá esses fatores ou situações que mostram que a ditadura foi ruim. Então vejam como tudo tem a ver com a intenção de quem escreveu, e quem vai falar sobre o assunto também tem a sua intenção e vai fazer a sua escolha. É fantástico isso também. Se eu quiser traçar um paralelo, ótimo. Textos com intenções diferentes, traçar um paralelo e pedir, eu quero que vocês leiam os dois textos e identifiquem as características em comum e as características que distanciam um texto do outro. Fantástico isso. Muito show, muito show. Então essa é a relação contextual. Muito bem. E é claro que para que eu possa entender um texto, é imprescindível que eu tenha o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É também chamado de conhecimento enciclopédico. É o conhecimento que eu vou adquirindo com a minha vivência. Então, uma criança de 10, 11 anos tem a mesma capacidade de entender um texto que um adulto? Tem ou não? Claro que não, né? Óbvio. Por quê? Porque o adulto vai ter um conhecimento de muito, muito maior. Então, ele tem mais condições de acessar informações que muitas vezes vão estar ali expressas de forma indireta, nas entrelinhas, aquilo que é dito, mas que não vai estar escrito. Isso é uma coisa muito legal, a gente aborda essa relação aqui, é muito importante, né? Então,
A criança não tem essa condição, por quê? Porque ela ainda não adquiriu conhecimento suficiente para acessar. Outra situação também, por exemplo, um texto técnico muito específico. Se eu for ler um texto técnico específico, é claro que muitas vezes, muitas partes do texto eu não vou entender. Por quê? Porque estão relacionados à especificidade da área. Eu não conheço. Então, mas só que eu vou ter capacidade de entender, de identificar onde houve a falha na minha interpretação, na minha compreensão. Olha, eu entendi que a relação é essa, mas eu não entendi o que acontece aqui porque eu não sei do que ele trata, né, do que trata essa parte do texto. Ele fala especificamente de um assunto técnico. Então percebam quanto é importante que eu tenha clareza na identificação disso. Então vocês agora acompanhem o material que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante, muito legal. Vocês vão poder ver alguns fatores aqui desses aqui, como isso funciona. Olhem só, deem uma olhada nessa figura. Olha que legal. Então eu tenho ali duas pessoas, né? Vejam ali, tá com cada um tem um vaso, uma flor, tem um ancinho, um regador, está num gramadinho, e aquilo que eu falei, olha a imagem, uma cara meio de decepção e um texto escrito. O que este texto escrito diz? Já plantamos de tudo, mas não adianta, continua cheirando mal. Ótimo, então o que eu percebo? Que tem alguém tentando plantar flor, que a flor tem um cheiro bom, então estou tentando colocar algo ali para melhorar o cheiro. Mas afinal de contas, que leitura eu faço disso? Eu consigo fazer uma leitura desse texto? Não, eu leio, identifico os elementos, mas eu não consigo fazer uma leitura. A que conclusão eu chego? Tem uma coisa cheirando mal, daí? Qual foi o objetivo? Qual foi a intenção do autor? Em que situação isso aqui esse texto está inserido? É isso que eu quero que vocês percebam. Agora, observem a figura seguinte. Tchan! Olha o que apareceu. Olha lá, 2 batatinhas fritas e 2 pratinhos. O que isso representa nesta figura? O que isso aí representa? Um esgoto a céu aberto? Oh meu Deus, de lá vem o mau cheiro. Entenderam que na figura anterior, com a ausência deste elemento, eu não conseguia fazer uma leitura deste texto. Agora, por meio desta figura, olha a diferença. É aquele elemento no meio que deu toda a significação para esse, trouxe a significação para esse todo. Agora eu tenho um todo significativo, por meio daquele, só aquela figurinha no meio ali. Pois então, e aquilo que eu comentei, uma criança, por exemplo, se ela não reconhece essa figura que representa Brasília, ela vai olhar para isso aqui como nós olhamos a primeira figura. Tem alguém tentando plantar alguma coisa, tem alguma coisa cheirando mal, mas eu não consigo ler, interpretar, compreender, o que isso aqui. E agora, qual é a intenção do nosso amigo aqui que fez esse desenho, que fez essa charge? A intenção dele é criticar. Obviamente, isso aqui é uma crítica, uma relação política. Então, falamos aqui de uma situação crítica dentro de um país, uma situação política. Muito legal, né? Agora, vejam a próxima figura. Olha lá. Esse cartãozinho. Se nós colocássemos esse cartãozinho dentro de uma sala de aula e os alunos tivessem uma aula de educação artística. E aí sobraram alguns papéis, uns recortes vermelhos assim, amarelos. O que a tia da limpeza faria depois que todos os alunos saíssem da sala? O quê? Muito bem, óbvio, jogaria fora. Por quê? Porque é lixo. Não há ali um contexto que faça com que aquilo ali represente outra coisa a não ser o lixo. Agora, dentro de um outro contexto, dentro de um campo de futebol, por exemplo, pois então, significaria óbvio. Então, é o contexto que determinou o significado, né? Agora vejam a próxima, olha que legal. Olha lá, 2 pinguinzinhos, um sol bem amarelinho, uma vegetação de uma região árida, os ossinhos, um pinguinzinho dizendo oxente, e ali é polo, deveria dizer polo sul, né? Uma vez que pinguim, né? Não há pinguim no polo norte, mas esqueçam ali o norte, polo. Quando fala de polo,
e tem uma vegetação de lugar de clima árido, tem uma incoerência aqui, né? Olha, vem a questão da coerência. Tem uma incoerência. Então acho que o cara que desenhou isso aqui tinha tomado todo, cheirou alguma coisa meio estranha. E não. O que aconteceu aqui? Há uma mensagem. Eu vou ter que relacionar um sol bem amarelinho, pinguim de uma região gelada, tá lá dizendo que é polo, tá? Então eu tenho os ossos. O que os ossos representam ali? Que eles comeram alguma coisa, jogaram no chão, são relaxados? Não, criatura. O que esses ossinhos representam? A morte. Como eu chego a essa conclusão? Pelo meu conhecimento de mundo, eu relaciono todos esses elementos. E há um númerozinho ali embaixo. O que é aquilo ali? É o endereço? Rua Polo Norte, número 2100? Claro que não. Então ali é um polo, embaixo deve ser o ano. Isso aqui diz o quê? Trata do quê? Como é que tu chegaste a essa conclusão? Isso aqui se refere a aquecimento global. Se ali está escrito aquecimento global, não, né? Tu chegaste a essa conclusão, por quê? Porque aqui, juntando tudo isso com o teu conhecimento de mundo, sabes que se continuar dessa forma, as geleiras não existirão mais, os polos se tornarão lugares áridos e acabou o mundo, né? Entre aspas. Então, olha que interessante. Nós conseguimos chegar à conclusão de que isso aqui se refere a aquecimento global, fazendo a leitura, juntando todos estes elementos e conseguindo concluir, deduzir. Isso aí, somos capazes, né? Nosso cérebro aí, ó, porreta. Ó, gente. Muito bem, queridos, olha só. A próxima. Quem dirige utiliza muito isso, né? As placas de sinalização de trânsito, a gente está vendo, né? Isso aí o tempo inteiro, importantíssimo. Eu tenho que fazer a leitura desta imagem. Olha lá, uma via estreita, um perigo, um ciclista proibido, né? Andar de bicicleta ali, obviamente, tá? Muito bem, show de bola. Isso aí. Muito bem, queridos. Encerramos então a nossa primeira aula de interpretação e compreensão. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as outras aulas, eu trago detalhes diferentes, inclusive faço análise dos textos, mostro essas relações. Importante, assistam a todas as aulas para que vocês possam ter toda essa visão, né? Para que vocês tenham essa clareza na hora de ler um texto, tá? Certo, queridos? Se gostaram, coloquem lá o gostei, importante isso. Se não gostaram, também coloquem, questionem, perguntem, que vocês precisarem, vou estar à disposição. Importante também que compartilhem as nossas aulas, importantíssimo. Esse material é gratuito, as aulas são gratuitas para vocês, mas é importante que vocês compartilhem para que nós mantenhamos esse projeto de aulas gratuitas de qualidade para vocês. Grande abraço!